Bom, estou com a camisa de Portugal, mas o que eu vim falar hoje é sobre um dos assuntos, acho que mais debatidos do momento, um dos assuntos mais falados do momento, acho que dos últimos 15 anos, que é a crise imigratória. E o quanto a esquerda é hipócrita e muitas vezes burra nessa questão. Você pode falar, já cheguei atacando? Sim, já cheguei atacando. É, por quê? Bom, tá tendo as eleições em Portugal, por isso, vocês sabem que eu moro aqui no Brasil. Acho que isso é óbvio, né? Meu sotaque e tudo mais. Mas Portugal, pra mim, se não for uma segunda, uma primeira pátria, tá? E eu tô acompanhando de perto tudo que tá acontecendo na política. Ontem mesmo eu assisti a entrevista difícil de assistir, né, da CNN, onde o André, meu xará, né, André Ventura foi atacado de todas as formas, porque nenhuma novidade, né? CNN, não é nenhuma novidade. Que aqui no Brasil é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. E tudo tá interligado, né, galera? E ao longo desse vídeo vocês vão entender. Mas é o seguinte, tudo começa na, na famosa Primavera Árabe. É claro, já existiam imigrantes turcos, imigrantes de ex-colônias de países europeus, como a França, né? Por exemplo, o Zidane, né? Um dos maiores jogadores da seleção francesa, era de descendência argelina, que era uma ex-colônia francesa. Então existiram várias imigrações para a Europa antes de iniciar toda essa crise imigratória. Só que o que está acontecendo, galera, é um negócio à parte do processo conhecido de imigração do século passado. No século passado, o imigrante vinha para a Europa para trabalhar e ter uma vida melhor. Por quê? Porque a maioria dos países eram ferrados e a Europa estava em uma crescente, né? E geralmente ir para países emergentes é até uma opção boa. A Europa, é bom lembrar, no século passado ela estava passando de um período de guerra para um período de prosperidade. E a Europa foi muito bem em se recuperar pós de duas guerras mundiais, onde ela foi, acho que o centro, né? Principalmente na primeira, na segunda também, porque teve a parte da Europa e a parte do Pacífico. Então, toda a Europa sofreu muito com as guerras mundiais. Só que, depois que passa esse período, a Europa começa uma crescente, começa a se estabilizar. Depois que a Guerra Fria acaba, os países do leste, muitos passam a incorporar o bloco europeu também, o bloco dos países ocidentais, né, como podemos chamar assim. Tudo parecia se encaminhar. Mas se tem uma coisa que o ser humano não gosta é de prosperidade, né? O ser humano sempre quer achar um problema onde não tem, né? E o problema do ser humano é o que ele chama de estar civilizando, né, a sociedade. Como, por exemplo, a famosa Declaração dos Direitos Humanos, né, que é uma declaração muito linda, né, ela dá igualdade a todos, todos devem ser tratados como iguais, inclusive o trombadinha que vai lá e rouba o seu celular para tomar uma cervejinha, né? Esse é o tipo de pessoa, né, que a Declaração dos Direitos Humanos apoia. E, inclusive, isso não é o único, né? Falando agora da Europa, se chega um imigrante, um imigrante, que não tem a menor noção de lei, né? Porque quando chega o André Ventura e fala que os ciganos têm que seguir a lei, isso é um absurdo, né? Porque os ciganos seguem a lei direitinho, a gente sabe, durante séculos eles são os povos mais comportados, né? Só que não, a gente sabe muito bem que os ciganos são verdadeiros bandidos, a gente sabe disso. Não estou generalizando, mas os ciganos, eles são povos que não vieram como nômades, né? Então eles nunca tiveram muita noção do que é certo no Estado, né? Eles não têm noção de Estado. Então, o ataque aos ciganos é totalmente legítimo. E para todos os povos que não seguem a lei,
Isso não vale para todos. Tem muito brasileiro indo para Portugal. Tem brasileiro bom e brasileiro ruim. Tem brasileiro que vai lá, tem brasileiro que chega lá em Portugal e trabalha, se dedica a conhecer a cultura, que entende que somos muito próximos, inclusive. E tem outros que você sabe que brasileiro ama chamar português de burro, né? Isso é uma coisa muito comum dos brasileiros. Como se o Brasil fosse muito melhor que Portugal, né? Portugal não é um símbolo de segurança, enfim, né? Não é um símbolo de estabilidade. Né? O Brasil que é? O Brasil que é um país muito seguro. Você pode sair na rua às 11 horas ali na Praça da Sé, aqui em São Paulo, e você pode sair tranquilamente andando com o celular, né? Enfim, tudo isso é um pouco hipócrita. E muitas vezes vai para Portugal, como o próprio André falou na entrevista ontem, membros do PCC, membros do CV, que a gente sabe o que são, a gente sabe o que eles são. Eles são bandidos, né? E bandido não pode mais ser chamado de bandido, né? Inclusive, teve uma operação recentemente no Rio de Janeiro. Nossa, a comoção foi impressionante. Né? São as pessoas que gritam sem anistia, são as mesmas pessoas, é inacreditável, é inacreditável. Enfim, e toda essa hipocrisia em relação a essas pessoas tem um propósito. O propósito é causar caos na sociedade. E quando eu falei, chegamos na época da Primavera Árabe. A Primavera Árabe, galera, o que ela criou? Ela não trouxe democracia para o Oriente Médio. Muito pelo contrário, ela trouxe apenas problemas para o Oriente Médio. E esses problemas refletiram na população de lá, que passaram a fugir para a Europa. Passaram a fugir para a Europa. E aí nós chegamos no ponto do que é das pessoas desses países. O que acontece é o seguinte: esses países eles não têm a menor noção de, por exemplo, igualdade de gênero. A ideia que a gente tem de igualdade de gênero para as pessoas muçulmanas é algo fora de cogitação. As mulheres muitas vezes são até forçadas a andar de burca. Isso também vale para os países do subcontinente indiano. Por exemplo, você vê alguma pessoa do Paquistão, é a mesma coisa que vir uma pessoa do Oriente Médio. O problema aqui é muitas vezes religioso. O problema não é a religião muçulmana, mas muitas vezes a cultura muçulmana, que acabou muitas vezes até sendo distorcida ao longo dos anos. Né? Enfim, eu não sei muito sobre a cultura muçulmana, mas o fato é que, ao contrário do mundo cristão, que aos poucos foi minimizando e até extinguindo essa distinção entre homens e mulheres, no mundo muçulmano a coisa continua igual. Continua igual. E talvez até pior do que tudo que já foi no mundo cristão. Tudo, talvez tudo, porque nunca uma mulher foi obrigada na Europa medieval a andar de burca. Tá? E muitas vezes homens, e não estou falando de todos, tá? São homens que usam a causa para abusar de mulheres, né? Enfim, porque se a mulher ela tá sem burca, então ela é uma depravada, e a gente sabe muito bem que não é isso. Isso é uma análise tosca, uma análise vergonhosa e que reflete o quanto esse povo ele é diferente. Mas o problema não é ser diferente, o problema é, como eu falei, quando rompe a barreira do que é certo e o que é errado, né? Por exemplo, aqui no Brasil tem muitos imigrantes de vários países das Américas e a gente não tem problema com imigração. Não temos, não temos. Simplesmente por quê? Porque essas pessoas elas têm culturas que não são problemáticas, sabe? É uma questão cultural? Sim, só que o problema não é exatamente a cultura, mas o problema é quando a cultura ela é distorcida para ideais que rompem com o que é certo e o que é errado. Abuso, galera, abuso de uma pessoa é errado em qualquer lugar. É errado em qualquer lugar. Se uma cultura minimaliza ou até faz vista grossa para esse tipo de coisa, então a gente tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar e talvez se explica o porquê os casos recorrentes de abusos sexuais na Europa estão aumentando. Isso não é uma coincidência, é uma realidade de pessoas problemáticas que estão vindo em massa para o continente europeu. E Portugal teve o azar de estar no comando do Partido Socialista, que arregaçou as fronteiras de Portugal. Eles arregaçaram as fronteiras de Portugal e deixou entrar qualquer um. E aí entrou pessoas
dos países do Oriente Médio, entrou pessoas dos países do subcontinente indiano, né, como Índia, Paquistão, Bangladesh. Inclusive, daí que surge a frase, isto não é Bangladesh. Mas se você vai para alguns lugares de Lisboa, parece que você está em Bangladesh. Enfim. Então, inclusive próprios brasileiros, muitos brasileiros estão indo para lá e acabando com Portugal também, mas não são todos. Tem muitos brasileiros indo para Portugal. Eu preciso esclarecer que sim, infelizmente, como o próprio André Ventura falou, muitos criminosos estão indo para lá. Isso é o problema. Já falei, o problema é quando entram pessoas que não tem noção do que é certo e errado. E que traficante, ou trabalhadores do tráfico, né? Como disse o grandiosíssimo presidente da Colômbia. Esses trabalhadores, né? Eles são uns vagabundos e não têm noção do que é certo e errado. É esse o problema. É por isso que houve uma operação no Complexo do Alemão, lá no Rio de Janeiro, que matou mais de 120 pessoas. Só que não são pessoas, são vagabundos. As únicas pessoas que estavam ali foram mortas foram os heróis policiais que estavam lá bravamente defendendo talvez um pouco da dignidade do Brasil. Um pouco, talvez. Porque infelizmente, quando você mata um trombadinha, surge 4. Infelizmente é isso. Infelizmente é isso. Eu acho que o Brasil não tem solução. Mas felizmente Portugal é um dos países mais seguros do mundo. Né? Felizmente. Só que conforme vai importando esse tipo de indesejável, a história se inverte. A história se inverte. Aí Portugal pode aos poucos se tornar um país perigoso. Vocês entendem? Vocês entendem, não vocês que vestem a camisa de Portugal, porque Portugal é vermelho. O problema são as pessoas vermelhas, as pessoas que a gente chama de esquerdiotizadas. Sabe por que vocês são esquerdiotizados? Porque vocês não têm noção do que vocês estão defendendo. A imigração, galera, ela é um assunto que muitas vezes quando a gente fala anti-imigração, ela acaba sendo distorcida, porque nem todo imigrante é um problema. E aí quando você fala anti-imigração, já usam como forma de ataque. Só que esses desgraçados, vocês são uns desgraçados, vocês estão defendendo pessoas nojentas. Sabe? Vocês têm noção do quanto isso é errado? Não, né? Porque, como disse um dos candidatos à presidência, né? Não vamos defender portugueses ou imigrantes, vamos tratar todo mundo igual, né? Não importa se o cara paga imposto para Portugal, a família há gerações lá, e um vagabundo que chegou lá para viver de auxílio do governo. Vamos tratar todo mundo igual, né? Vamos tratar todo mundo igual. Isso me deixa nervoso. Isso me deixa nervoso porque eu não consigo acreditar que uma pessoa pensa assim. Eu não consigo acreditar, sinceramente. É inacreditável que um ser humano pense dessa forma, não entenda que a questão é uma questão de o certo e o errado, não é uma questão de taxar o imigrante. Imigrante não é vítima, galera. É verdade que o imigrante chega lá para tentar melhores condições de vida, mas o imigrante não é vítima da sociedade. O imigrante, ele não é vítima. O imigrante, ele é sim uma pessoa muito desfavorecida pela sociedade que ele vive, né? Enfim, a gente sabe os problemas que vivem as pessoas que imigram, pessoas que vão atrás de países melhores. Só que não dá para tratar como vítima e também como igual todo imigrante. Tem imigrante que é bom, tem imigrante que realmente pode acabar até melhorando o país. Só que tem imigrante que piora e piora demais a situação do país. E é esse tipo de imigrante que a gente precisa se ater. E lembrar que Portugal não é e nunca será Bangladesh. Se um bengali chega lá e quer destruir, fazer Portugal seguir tudo o que ele acredita, então ele não é bem-vindo. Porque quem é bem-vindo em Portugal, assim como em qualquer país, são pessoas que estão lá para se integrar à cultura, para serem
para ser eles recebam e elas os recebam de volta. Não é para ela chegar lá e querer distorcer tudo, fazer tudo do jeito dela. E infelizmente, muitos imigrantes pensam assim. Por quê? Porque para eles são vítimas, eles são eles foram colonizados e por isso eles têm o direito de tratar como eles bem entenderem qualquer europeu, né? Também tem isso. Tem a parte do preconceito, porque eles, por muitos séculos, foram instigados aí contra a cultura cristã, né? É importante também lembrar isso, principalmente partindo do mundo muçulmano. Então, isso é um ponto também. E, e mais importante, né? Eles, além de tudo, importam com eles culturas problemáticas que trazem o crime e coisas assustadoras que vem junto, né? Enfim, como falei, abuso sexual, que é uma coisa que me deixa sem palavras. Que uma feminista defende esse tipo, porque as feministas, elas são as defensoras, né? As defensoras das mulheres. Só que na prática, elas apoiam esse tipo de gente. Então é isso, né, galera? Como eu falei, não sou contra a imigração, muito pelo contrário, eu acho que uma imigração, se ela for feita de maneira organizada, pode produzir demais para o país, mas se ela for bagunçada, uma verdadeira baderna, onde qualquer lixo pode entrar, então ela vai trazer problemas ao invés de trazer melhorias. E é isso.